Quem é o presidente, objetivamente falando, na prática? Quem manda na Câmara? Hugo Mota ou Arthur Lira? Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Andreasa Reage no ar, mais uma edição e hoje tema isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Precisamente o discurso pós-aprovação na Câmara. Precisamente o discurso do presidente da Câmara, que eu chamo de ex-presidente da Câmara em atividade, Hugo Mota. É um trecho cortado logo do comecinho, perde só um pedacinho, é o que a TV Câmara nos disponibiliza, perde só o comecinho da fala dele, mas é uma fala importante. Começo dizendo que antes de Hugo Mota falar, e isso não está disponível na TV Câmara, antes de ele falar, falou Arthur Lira. Uma curiosa inversão. Antes falando o ex-presidente da Câmara, o relator do projeto, e só depois falando o presidente da Câmara, que eu chamo de ex-presidente em atividade, desde aquele episódio de sequestro da mesa diretora da Câmara pelos bolsonaristas. Aprovado o projeto, sem destaques, rolo compressor de Arthur Lira passando mais uma vez do relator, aprovado o projeto de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, com a compensação conforme proposto originalmente com apoio do governo. Solta aí, Claudião. Da ministra Gleisi Hoffmann, que procuraram dialogar todo o tempo para viabilizar desde a construção do texto até... Segura, Claudião. Ele começa falando, o discurso ele já tinha começado, mas ele está agradecendo ao ministro Fernando Haddad, governo Lula, à ministra Gleisi Hoffmann pela colaboração com o parlamento, e aí vocês verão o tom da conversa de Hugo Mota, o tom de exaltação à união do parlamento diante de uma matéria de interesse público e de como esse parlamento, tão criticado ultimamente pela sua agenda paralisada, que só se movia em função de temas de interesse próprio deles, parlamentares, como o PEC da blindagem, como os debates sobre anistia, ele vai dizer que a Câmara defende os interesses da população brasileira. Esse é o texto de Hugo Mota. Pode soltar. Construção política para que a matéria pudesse ser votada, é uma matéria de muito interesse do presidente Lula, que teve essa plataforma colocada ainda na eleição lá em 2022. Segura. E que Cláudio da Luz, segura para observar isso aí. Essa proposta da isenção do imposto de renda, para quem ganha até R$5.000, promessa de campanha de Lula, em 2022. É uma vitória do governo Lula, tá? Muita gente dava o governo Lula como derrotado, como eu nunca dei, como sempre achei o governo Lula competitivo. Isso, para mim, é um encaixe muito natural no conjunto da coisa de um candidato à reeleição que será competitivo em 2026, o presidente Lula. Ele cumpre uma promessa, é um governo que não tinha uma identidade, que não tinha uma cara, sobretudo, um governo que não tinha uma grande marca, um grande evento em termos de política pública. Você pode considerar essa proposta aprovada ontem na Câmara, vai ao Senado, você pode considerar ela eleitoreira, pensando em 2026, você pode considerar o que você quiser. O fato é que é um marco político relevante, uma marca na história de um governo que, já avançando para o fim do seu terceiro ano, ainda não tinha uma. Agora tem. E é uma marca poderosa para efeito a partir do ano eleitoral de 2026. Toca, Claudião. Em parceria com o Congresso, em parceria principalmente com a Câmara dos Deputados, nós tivemos a condição de poder construir o texto mais justo possível. O trabalho do presidente Arthur, que teve o texto aprovado por unanimidade, tanto na comissão especial, como no requerimento de urgência, e agora, surpreendentemente, no plenário, o 493... Segura. Não tem nada surpreendente nisso. Arthur Lira trabalhou para isso, tratorou para isso. O próprio Arthur Lira criou, e é fácil perceber, né, a plantação no discurso público, ele criou um ambiente de que haveria resistências no parlamento, especificamente quanto à compensação, porque a lei de responsabilidade fiscal exige que, quando você renuncia, abre mão de arrecadação, no caso da isenção do imposto de renda, alcançando mais de 15 milhões de pessoas, uma conta de mais de 30 bilhões de reais que o governo deixaria de arrecadar, 30 bilhões de reais, com B de bola,
você precisa, pela lei, compensar. E havia uma questão sobre se haveria compensação, se seria aquela taxação de até 10% sobre os que ganham mais. Criou-se uma ideia de que haveria alguma resistência e ficou muito claro, especialmente no curso do dia de ontem, que isso era Arthur Lira criando, projetando dificuldades para, afinal, sem nenhuma surpresa, se dizendo surpreendido, mas sem nenhuma surpresa, teria esse resultado unânime, 493 votos a favor, nenhum contra. Vitória do governo Lula, mas sob coordenação desse outro vitorioso, Arthur Lira, que eu repito, está ali ao lado de Hugo Mota, que só agora começou a falar, mas Arthur Lira, nesse momento aí, já tinha falado por mais de 2 minutos antes do presidente da Câmara. Quem é o presidente, objetivamente falando, na prática? Quem manda na Câmara? Hugo Mota ou Arthur Lira? Toca, Claudião. 3 votos demonstra a maturidade que a Casa tem para enfrentar temas que são importantes para a população brasileira. Serão algo em torno de 16 milhões de brasileiros e brasileiras diretamente beneficiados com essa isenção. Alguns, em sua totalidade, para quem ganha até R$ 5.000, outros parcialmente para quem ganha até R$ 7.350 e compensando esse benefício tributário a ser dado a essas pessoas que ganham menos com o rendimento daquelas pessoas que ganham mais. Então é uma grande noite para a Câmara. Quero mais uma vez aqui reconhecer o trabalho não só do sempre presidente Arthur, mas também... Segura. Do sempre presidente Arthur. Alguém duvida? É quem está mandando. É um dos tutores de Hugo Mota, não é o principal. O maior responsável e influenciador sobre Hugo Mota é Ciro Nogueira, o senador. Na Câmara é Arthur Lira. E o exercício do poder... Ontem Arthur Lira se comportou como presidente da Câmara. Esse placar de 493-0 também comunica isso. Usada, todo mundo está usando, a fraqueza de Hugo Mota, a pressão sobre Hugo Mota em função daquela gestão dele completamente equivocada. Foi traído por Alcolumbre, é verdade, no Senado, que não fez a coisa andar rapidamente, em função da PEC da blindagem. Já era fraco e ficou mais fraco ainda, Hugo Mota, depois da PEC da blindagem, da forma como fez votar, para interesse de Lira. Lira era um dos padrinhos daquela proposta. Diante da fraqueza que recai sobre Hugo Mota, já ele bem fraco, em função disso, todo mundo agora desdobrando o seu poder. O Arthur Lira poderoso, mostrando a sua força, o seu poder na Câmara, e Hugo Mota insistindo, porque é o que resta a ele, na ideia de união, de a Câmara que tem maturidade suficiente para atender os interesses nacionais. Está dando respostas às críticas que recebeu pela PEC da blindagem, em função daquelas manifestações de domingo retrasado pelas ruas de todo o Brasil contra o que ficou chamado de PEC da impunidade. Hugo Mota claramente acuado, tentando dar uma resposta por meio da aprovação na Câmara da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Toca, Claudião. Deputado Rubem Júnior, que presidiu a comissão especial, dos deputados que participaram da comissão especial, dos líderes partidários que tiveram hoje, durante todo o dia, e vocês aqui da imprensa são testemunha, que nós fizemos na semana passada a reunião com os líderes, hoje novamente, e o que nós tivemos ao final? Uma votação de um tema abrangente e complexo como esse, sem ter um destaque apresentado. A votação ela se deu apenas no texto do relator, que teve a habilidade de construir com os demais líderes aquilo que representou. A habilidade de construir do relator, a habilidade de Arthur Lira. Ele construiu com muita habilidade, sabia que teria um resultado como esse, talvez ele não pudesse prever a unanimidade, mas ele sabia que venceria sem resistências, sem destaques, mas criou a ideia de que haveria resistências, né? As relações são assim. A vitória foi de Arthur Lira, a Câmara foi junto. Entre os vencedores não está leitura política, entre os vencedores não está o Hugo Mota, que continua, vocês vão ver, no discurso de união da Câmara, nós podemos fazer, nós defendemos os interesses do Brasil, pressionado pelas lambanças das últimas semanas. Toca aí, Claudião. A redação final, e agora a matéria segue ao Senado Federal, demonstrando que a Câmara tem compromisso com o Brasil, que a Câmara é amiga do povo, que a Câmara quer olhar para frente, sempre na certeza de poder tratar aquilo que é prioridade para a população brasileira como uma prioridade para esta casa, e é dessa forma que nós vamos seguir trabalhando para cada vez mais levarmos iniciativas e propostas que possam verdadeiramente ajudar a melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro.
A Câmara é amiga do povo, rapaziada. E com isso, eu me despeço. Fim do Andreasa Reage de hoje, dessa semana. Semana que vem nós voltamos com mais uma análise do discurso, análise da informação aqui para vocês no Estadão. Tchau.